a Primeira Guerra Mundial, né? Então, teve como motivo as rivalidades entre os impérios. Né? Falei para vocês na aula passada que era as nações imperialistas, né? A Grã-Bretanha, que tinha um império grande lá, tinha uma influência grande lá nos continentes asiático e africano, e a Alemanha também agora, depois de unificada, ganhou força, também tinha lá suas possessões, o Império Austro-Húngaro e tal. Então, várias nações tinham lá suas influências, né, econômica, política, sobre esses países, né, dos continentes africano e asiático. E não estavam bem satisfeitos, achavam que não tinha demais, que precisava repartir um pouquinho mais e tal. Então, nessa questão da partilha da Ásia e da África, surgem esses conflitos aí, aonde a Alemanha, né, ela faz uma aliança chamada de Tríplice Aliança com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, né? Então, a Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro formam uma tríplice aliança. Os outros países, então, para não ficar isolado também, né? Inglaterra, França e Rússia, formam outra tríplice agora, chamada de Tríplice Entente, né? E aí começam as provocações de um lado, do outro lado, uma coisa e outra, e no meio disso tudo tinha a Sérvia, né, que estava aí sob o domínio do Império Austro-Húngaro e também outra parte aí do Império Turco-Otomano, e eles queriam a libertação desses povos, né? Os sérvios queriam formar uma grande Sérvia e tal, então eles estavam aí lutando por essa nova composição. Aí o Ferdinando lá, né? Como é que é? Francisco Ferdinando foi dar uma passeada lá pela Sérvia e acabou que um jovem militante lá matou ele. E aí, então, isso foi tido como uma provocação da Sérvia e o Império Austro começa uma guerra contra a Sérvia, que depois acaba se tornando uma guerra, então, de proporções, primeiro na Europa, né, e depois mundial, né, com a entrada dos Estados Unidos e outros países que acabaram entrando na guerra. Essa guerra, então, ela teve 3 fases, né, diferentes, né? Fase da guerra. A primeira, a guerra de movimentos, aonde os países não conseguiram avançar, né? Avançavam um pouquinho, o outro de lá avançava mais um pouquinho, então ficavam ali naquela paralisação, né? Não tinham uma vitória, uma batalha definitiva, e eles então começaram a construir trincheiras, que é a segunda fase da guerra, chamada de guerra de trincheiras. Então, como eu falei para vocês na aula passada, 600 e tantos quilômetros de trincheira foi cavado ali com os soldados, brigavam ali de dentro, né? Tiravam do outro, o outro também lá dentro da outra valeta, tirava para cá, e aí faziam cerca de arame farpado e todas as dificuldades, né? Para um exército não invadir o outro. Aí começaram a criar bombas, né, de efeito moral, bombas de gás, né? E então alguém vinha ali e jogava a bomba de gás dentro da trincheira, o outro tinha que usar máscara, tudo isso nós já vimos então. E o armamento foi se tornando cada vez mais sofisticado, né? Aí depois começa a entrar também aviões e tanques, né, na guerra, e ela vai tomando uma proporção cada vez mais devastadora, cada vez mais destruidora. Mais tarde entra os Estados Unidos, então, na guerra, quando a Alemanha resolve adotar uma política de bombardear os navios que estivessem em território inimigo, né, em águas inimigas. Então bombardearam lá o navio dos Estados Unidos, também algum navio brasileiro. E os Estados Unidos entram na guerra, o Brasil entra na guerra também, não há muita representação do Brasil nessa guerra, mas ele entra, manda os navios para lá e tal, patrulhar as costas.
Na sequência, né, a Rússia se retira da guerra. Lembra que a Rússia estava do lado da Tríplice Aliança, né? E ela então, em 1917, ela se retira da guerra e vai para a Revolução Russa, né? Sucedeu lá. Alguns estudiosos dizem que a Rússia se retirou da guerra, patrocinada, né, a Revolução Socialista, né, por Lenin. Ela foi patrocinada pela Alemanha. A Alemanha deu lá não sei quantos milhões de dólares para que o Lenin voltasse para a Rússia, né, e enfrentasse os czares da Rússia e, enfim, fizesse a revolução, derrubasse o governo russo que estava apoiando os outros lá, Inglaterra e França. E aí, deu a revolução, realmente, o governo russo foi derrubado e logo o novo governo, né, que ainda era provisório, mas socialista agora, eles assinam um tratado com a Alemanha, um tratado unilateral, que eles saíram da guerra, então a Alemanha não ia invadir mais a Rússia, então a Rússia também não invadia a Alemanha, então a Rússia saía da guerra, e a Alemanha então ficava livre para lutar com os outros países, agora pro lado do Ocidente, né, a França e a Inglaterra, principalmente esses dois. E com isso, né, a Alemanha se fortalece um pouquinho, mas entra na guerra por causa dos bombardeios nos navios americanos, entra os Estados Unidos na guerra, que era uma grande potência da época, e também o Japão, né, também se tornou uma grande potência na época ali, o Japão. Lembrando uma coisa, nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, então você já grave desde já. A Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança estava lá, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, o Japão não estava do lado da Alemanha, estava do lado dos Estados Unidos e dos outros países. Na Segunda Guerra Mundial, recapitulando, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, certo? Do lado, Inglaterra, França e Rússia do outro lado. E o Japão estava do lado da Inglaterra e França e dos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, forma também uma tríplice aliança ali na Segunda Guerra Mundial, que é chamado pelos adversários de eixo do mal, que tinha quais os países? A Alemanha, de novo a Alemanha, a Itália, de novo a Itália. Primeira Guerra, a Itália já tinha saído fora na metade da guerra, e na Segunda Guerra a Itália ia fazer a mesma coisa, sair e mudar de lado na metade da guerra. Mas no começo estava lá a Alemanha do Hitler, Segunda Guerra Mundial, a Itália do Mussolini e o Japão. Então o Japão na Segunda Guerra Mundial estava do lado da Alemanha. E tanto é que ele ficou até o final, mesmo a Itália mudando de lado, o Japão e a Alemanha continuaram, a Alemanha se entregou, o Japão não quis se entregar, daí que teve aqueles episódios de bomba atômica, tudo lá no Japão. Mas isso a gente vai ver então na Segunda Guerra Mundial. Então entra os Estados Unidos na guerra e sai a Rússia, né? Então aquela guerra que começou com esses três nações de um lado e três nações do outro lado, agora ela ganha uma proporção maior, a Itália muda de posição, rompe com a Alemanha, passa para o lado da Tríplice Entente. Os Estados Unidos então entram na guerra por causa do bombardeio dos seus navios, né, assim como o Brasil, e muitos outros países também entraram na guerra. E agora então a guerra se transforma mesmo, se torna mesmo uma guerra de proporções continentais, né? Então está chamado de Grande Guerra, Guerra Mundial, né, que é intercontinental, pega todos os continentes, e também guerra total, porque não era só uma guerra entre forças militares, né? Os civis também eram atingidos por essa guerra. Então vocês percebem que nessa segunda fase aí de movimento, né? Guerra de movimento, guerra de trincheira, e agora guerra de movimento de novo, aonde tem muitos mais países lutando, aonde entra a aviação, né? Já de uma forma mais intensa, e os países adversários da Alemanha também tinham aviação ainda mais eficiente, né? Então eles acabam vencendo a guerra, e nesse meio de tempo, né, como a Alemanha, né,
estava sofrendo a guerra aí, dentro da Alemanha acontece uma revolução, né, uma rebelião interna ali. Eles obrigaram o imperador Guilherme II a deixar o cargo. Então a Alemanha muda o seu governo, o imperador entrega o cargo, eles proclamam a república e logo eles assinam o tratado de rendição. Se renderam, entregaram, perderam a guerra, pronto. Então a guerra acaba ali. Bom, temos aí então o saldo dessa primeira guerra, né, bastante trágico. Com a utilização dessas armas, né, que nunca tinham sido utilizadas antes, né, gases venenosos, aviões e tantos equipamentos bélicos que eles fabricaram, né, para a Primeira Guerra Mundial, então aí deixaram um saldo aí de 9.200.000 mortos. Então a gente pode fazer uma conta, mais ou menos 9 milhões, é uma cidade bem grande, quase, tipo São Paulo, assim, como se matasse a população de uma metrópole como São Paulo. 20 milhões de pessoas que ficaram com problemas, né? Um sem braço, outro sem perna, outro sem dedo, outro sem cabeça, não, sem cabeça morrendo. Mas assim, o que aconteceu? Ficou muitos mutilados. Tá? E acaba então a guerra. Aí agora quem venceu vai fazer o quê? Vai impor a paz. Então não fica simplesmente terminou a guerra, acabou, cada um vai cuidar dos seus feridos, cada um vai cuidar dos seus prejuízos. Não. Nós que vencemos a guerra, né, disseram os países lá no Tribos entendem, nós que vencemos a guerra precisamos ser reembolsados no nosso prejuízo. Certo? E os que perderam, evidentemente, vão pagar. A vida é assim. Quem vence recebe, quem perde paga. Não adianta. Pode chorar, pode se perder, pode fazer o que quiser, mas perdeu, perdeu. Tem que pagar. E aí então veio esse plano de paz aí também de ressarcimento das dívidas, das despesas. E teve duas propostas. Até teve uma proposta do presidente Wilson lá nos Estados Unidos. Até legal. Por que motivo, a gente não sabe. Imagino que os Estados Unidos, então, já se tornando, com a Primeira Guerra Mundial, agora ele desponta como uma grande potência mundial, né, se fortalece muito, né, porque ele ganha muito com essa guerra, né, e a guerra não é no continente americano, é lá no continente europeu, então os prejuízos aconteceram lá no continente europeu, e eles ganharam bastante com essa guerra. E os Estados Unidos, então, ele pretendia, né, como hoje a gente vê, a ser aí um país que influente sobre todas as nações do mundo. Então o que o presidente dos Estados Unidos faz? Ele diz assim, vamos propor uma paz sem vencedores. Quer dizer, acabou a guerra, vamos fazer de conta que ninguém venceu, que ninguém perdeu, que todo mundo perdeu, né, que nem a Dilma. E aí ele cria 14 pontos, né, que foi chamado de 14 pontos de Wilson, que ia dizer sobre esse acordo de paz, chamado de paz sem vencedor. Não foi aceito, né? Os países, a Inglaterra, a França, que eram os mais prejudicados e mais diretamente envolvidos desde o começo da guerra, não aceitaram. Então eles trataram um outro tratado de paz chamado Paz dos Vencedores. Quer dizer, nós vencemos, nós vamos impor a paz. Então fizeram alguns tratados, inclusive o Tratado de Versalhes, né, que aconteceu lá em Versalhes, na França, 1919. E esse Tratado de Versalhes, ele obrigava a Alemanha, né? Nota que começou a guerra, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. No final das contas ficou tudo nas costas da Alemanha. Os outros foram tirando o corpo fora, né, por as costas da Alemanha. Então foi imposta à Alemanha devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, que era uma região que a Alemanha já tinha vencido antes da Primeira Guerra Mundial, né, uma guerra particular lá com a França, a Alemanha já tinha ocupado aquele terreno, então agora tinha que devolver para a França, ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre a colônia
as colônias ultramarinas. Então, tudo que a Alemanha tinha de direito sobre colônias além do mar, tinha que devolver para os países que venceram. Então, a Alemanha passou a não ter mais nenhum território em lugar nenhum. Entregar à França as propriedades absolutas do direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Saare, estou bem lembrado dessa pronúncia agora, mas enfim, as minas que a Alemanha tinha que entregar para a França. Pagar os seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 milhões de dólares. A Alemanha pagar. E também por esse acordo, a Alemanha ela tinha que devolver, entregar para os vencedores uma parte da sua frota de navio e tal, e não podia ter um exército maior do que 100 mil soldados. 100 mil soldados, embora pareça muita gente, mas 100 mil para uma nação não é tanto assim. Então, tudo isso, todas essas limitações, essas punições ficaram sobre a Alemanha. E isso foi um dos motivos, né, que o Hitler, que nessa Primeira Guerra Mundial ele lutou como mensageiro de guerra ali e tal, ele se rebelou, ele não aceitou toda essa imposição para a Alemanha, e ele começa então a preparar a Alemanha, depois ele assume o poder e se prepara então para a Segunda Guerra Mundial, querendo se vingar do que fizeram com o país alemão na Primeira Guerra Mundial. Então essa Primeira Guerra ela acabou, mas pelo que vocês notam aqui, ela continuou fornecendo o gás necessário para a Segunda Guerra, que ainda foi pior do que essa. Então lembrando que o Hitler na Primeira Guerra ele foi um combatente, né, mensageiro, levava mensagem e tal ali entre os soldados, e na Segunda Guerra ele já era o comandante da Alemanha. Então se uniu com Mussolini, se uniu com agora o Japão, né, formaram aí o tal do eixo do mal para tentar se vingar do mundo. E o Japão, embora estivesse do lado dos vencedores na Primeira Guerra, o Japão também não teve nenhum reconhecimento dos países maiores. Né? O Japão ficou meio que isolado, meio que discriminado, né? Os asiáticos sempre foram meio discriminados, então eles meio que discriminaram o Japão, e com isso o Japão também se enche de raiva, né? Porque ele lutou a favor das nações que venceram a guerra e depois ele não ganhou nada com isso. E o seu império também. Então na outra guerra ele vem contra. Beleza, pessoal? Pode ir.